Confira agora os melhores momentos da participação da psicóloga e professora mestra Michele Zanella no podcast da Unidade, o Abstract. Michele falou sobre ansiedade. Acompanhe. Eu sei que é um lance que causa irritabilidade, insônia. Cada um, acho que manifesta de alguma forma. O que é a ansiedade? Bom, vamos lá então, né? A ansiedade, ela é extremamente saudável para o nosso organismo, mas aí é importante eu colocar, né, até que ponto que ela é importante, inclusive, que a gente sinta, né? Então, é uma reação fisiológica, né, imediata, que gera, né, na gente essa reação de luta ou de fuga, né? Então, se a gente pensar naquela imagem clássica, né, do nosso ancestral na frente de um leão, então é importante que o meu organismo ele ative esses hormônios relacionados ao estresse, que é a adrenalina e o cortisol, para que eu possa reagir rapidamente numa situação de perigo, de risco para mim. Inclusive, a ansiedade ela tem, né, essa característica de sobrevivência, ela é importante para a sobrevivência da espécie. Então, ela é necessária para a gente, claro, quando controlada. Então, deixa eu te dar exemplos de uma ansiedade saudável, de uma ansiedade que é boa. É importante que eu sinta ansiedade antes de um encontro, né? Antes de uma festa, antes de uma viagem, ou até mesmo em situações que a ansiedade vai me alertar de perigos que eu estou correndo. Então, nesse sentido, a ansiedade ela é extremamente positiva para a gente, né? E aí eu me lembro sempre de uma frase do Pequeno Príncipe, né? Em que ele diz assim, se você vem às 4 da tarde, desde as 3 eu começaria a ser feliz. Que exemplifica isso, né? O quanto que essa ansiedade ela é prazerosa e ela nos motiva, ela nos leva, né, a desenvolver um comportamento mais proativo diante de situações que são diferentes, de desafios na nossa vida. Quando então que ela passa a ser patológica, né? Quando eu começo a ter reações desproporcionais àquele risco, né? Então, já que a gente está num ambiente acadêmico, deixa eu usar um exemplo. Eu vou ter prova, né? E aí a maioria dos alunos entende isso como desafiador, né? Tem medo e tudo mais. Mas quando você percebe que você reage demais e muito intensamente a uma situação que é relativamente simples, como uma prova, então você deixa de fazer a prova, você desiste da faculdade porque você tem dificuldade de fazer provas ou então de se colocar em público, né, de expor em público. Então a gente começa a ver que ela pode estar, né, rompendo esse limite do saudável e indo para uma área mais patológica, né? Então, quando ela implica na nossa qualidade de vida, no nosso rendimento, quando a gente percebe que ela está muito frequente, muito intensa, essa sintomatologia toda, né, tá de alguma forma impactando, né, na minha vida social, profissional, enfim, é quando a gente precisa então ligar esse alerta e buscar, né, alternativas para melhorar, né, e administrar também esses sintomas. Porque eu trouxe, inclusive, um dado, né, que a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, publicou, que no primeiro ano de pandemia, então, né, a gente teve uma prevalência global de ansiedade e de depressão aumentada em 25%. Então, esse é um número bastante importante e significativo, né? Inclusive, o Conselho Federal de Enfermagem tem falado sobre uma segunda pandemia acontecendo no Brasil, que é agora a de saúde mental. Né? Então, quadros ansiosos e depressivos, eles aumentaram muito e, com certeza, a demanda de consultórios ou até mesmo da saúde pública aumentou também, né? Por uma série de fatores, né? O isolamento, a precariedade de trabalho, o luto, né? O distanciamento de pessoas importantes da nossa vida. A gente precisou também parar uma série de atividades nossas, né? Reorganizar a nossa vida num momento que talvez muita gente estava começando a decolar, né? Então, assim,
foram várias situações, né? A modalidade de educação também, de ensino, aprendizagem, que também modificou muito. Para nós, professores, também foi, né, impactante. Então, tudo isso gerou, né, um aumento da ansiedade e também de quadros depressivos nas pessoas. A fobia social, na verdade, é um dos subtipos de ansiedade, né? Então, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem alguns subtipos. Um deles seria a fobia social, que é, né, quando a pessoa ela passa a evitar demasiadamente situações sociais, né? Então, a evitar contato com as pessoas, ou deixa de interagir com as pessoas, tem dificuldade para iniciar ou manter conversas, ou começa a evitar, né, situações, por exemplo, sala de aula, faculdade, até mesmo a busca de um novo emprego. Então, são situações onde a pessoa começa a fazer esse a evitação de situações que tenham outras pessoas ou que ela precise se expor demais, né? Outros, então, transtornos de ansiedade que são bem conhecidos, né? Transtorno de estresse pós-traumático, o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, são alguns, né, subtipos do transtorno de ansiedade. O medo e a ansiedade são duas faces da mesma moeda, né? A diferença é que, assim, o medo, ele é um pouco mais objetivo, tá? Ele é mais concreto. Então, por exemplo, eu tenho medo de altura, né? Então, existe um objeto concreto específico, né, para o meu medo. É real, então, né? Ele tem um objeto específico. A ansiedade é a sensação, é a emoção que gera a partir de um medo. Só que nem sempre ela é objetiva, às vezes ela é muito subjetiva. Então, eu sinto ansiedade quando eu vou para o meu ambiente de trabalho, mas não tem algo específico, concreto nesse ambiente de trabalho que está causando esse medo e essa ansiedade, você entende? Então, é claro que não dá para dissociar as duas coisas, porque quadros de medo geram ansiedade e a ansiedade, em geral, tem a ver com medos. Então, são duas faces da mesma moeda, só que um mais objetivo e o outro mais subjetivo. Então, a gente precisa aprender, né, com novos comportamentos ou maneiras diferentes de encarar determinadas situações, entender, né, acho que identificar quais são os meus pensamentos ansiosos, por que eu penso daquela forma sobre determinada situação, e aí sim conseguir pensar maneiras, comportamentos e pensamentos mais adaptativos, porque muitas vezes a gente pensa um cenário muito catastrófico, né? A gente está com medo, está com ansiedade, dificilmente a gente pensa que as coisas vão acontecer tranquilamente, e mais do que isso, a gente fica naquele sofrimento antecipatório de coisas que talvez nunca aconteçam. Então, a importância de a gente começar a lidar melhor, de maneira mais funcional com os pensamentos e os comportamentos. Eu acho que é importante, Renato, deixar claro, né, de onde que vem, né, então, esse negócio, né, essa tal de ansiedade. A ansiedade, então, ela pode derivar, ela pode ser desenvolvida a partir de fatores genéticos, de história de vida e também de estilo de vida, né? Então, claro, se você tem aí familiares, né, principalmente de primeiro grau, que tem quadros de ansiedade, você tem uma chance aumentada, né? Você é mais predisposto a desenvolver uma ansiedade. Da mesma forma, né, se ao longo da sua história você foi aprendendo, né, com pessoas próximas de você a ser agitado, você vê, né, você repete comportamentos de agitação, de intranquilidade em determinados casos. Tem até estudos hoje no mundo todo, bastante importantes, já trazendo a influência, então, dos primeiros anos de vida, do quanto impactam, né, os estilos parentais, né, os estilos de apego nos primeiros anos de vida e o quanto isso aumenta as nossas chances de desenvolver transtornos mentais na vida adulta. E a ansiedade é uma delas, né? Eu acho que frisar a importância, né, de cuidar da saúde mental, de buscar elencar as prioridades da nossa vida, entender que a gente não consegue dar conta de tudo em alguns momentos. E mais do que isso, quando você não encontra ferramentas sozinho para lidar, né, com
com o nível, com a intensidade da tua ansiedade, procure, né? Não tenha preconceito. A gente fala muito disso em psicologia, em psiquiatria, do estigma que essas áreas têm, né? Do quanto as pessoas ainda têm preconceitos, né? Mas será que eu estou ficando louco? Será que, né, eu não preciso de um profissional assim? Não tem nada a ver com isso. Da mesma forma que quando a gente está com um problema cardíaco, a gente vai no cardiologista, a gente vai ao psicólogo e ao psiquiatra quando a gente está com problemas mentais, emocionais, né? Enfim, em desequilíbrio emocional. Então, eu acho que é super válido que a gente quebre esses preconceitos e a gente busque um profissional para melhor manejar esses quadros.